Boa noite, irmãos. Alô. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 2, de 43 a 47. Vamos ler? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Irmãos, o tema que Deus tocou no meu coração fala sobre koinonia no reino de Deus, a comunhão no reino de Deus. E eu vou falar muitas coisas que já aconteceram na minha vida, e vou falar da palavra de Deus, e a minha oração é que o Espírito Santo vá falando com vocês aí, porque não é algo tão específico, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocando, cada um vai sabendo, vai vendo o que está acontecendo aí, o que Deus quer falar com você, né? Então, comunhão, a importância da comunhão na igreja. Esse texto que a gente leu agora, muitos teólogos falam que aí foi a instituição da igreja, né? Que foi logo no início, e a instituição da igreja seria isso, essa perseverança, esse convívio entre os irmãos, esse companheirismo. E na igreja primitiva começaram até a vender propriedades, né? Era maneira deles juntarem dinheiro para poder ajudar os pobres. Então havia muito algo em comum ali, e alguns falam que esse seria o princípio da igreja cristã. E como a gente eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã, dessa jornada, né, que a comunhão entre os irmãos, o relacionamento na igreja, na amizade, nos grupos de comunhão, nos grupos nos lares, num culto desse, né, a gente vê que um culto com poucas pessoas. Aí só um adendo aqui, né? Eu já recebi um milagre no culto com 3 pessoas, hein, irmãos? Então fica ligado aí. Deus me abençoou, entrei com um problema na igreja, coloquei diante de Deus, tinha 3 pessoas, eu, minha mãe e o pastor. E o pastor pregou, parecia que tinha 1000 pessoas na igreja. E Deus abençoou, o Espírito Santo me abençoou ali. Mas enfim, essa comunhão, né, com os irmãos na igreja, as amizades que a gente vai fazendo nesses locais, né, são muito importantes para as nossas vidas, porque a partir desse relacionamento, coisas vão acontecendo nas nossas vidas. Então, quem tem Jesus no coração, eu creio que todos que estão aqui têm algo com Jesus, porque senão eu não estaria aqui na igreja, né? Numa quarta-feira, nesse horário, depois de uma chuva. Então, se todo mundo que veio aqui, está nesse templo aqui, tem algo com Jesus. Então, todos que têm Jesus no coração, a partir dessa comunhão, Deus vai agindo em várias situações na nossa vida. Só para dar um exemplo para os irmãos, eu passei no concurso, né, de delegado de polícia, eu era do estado do Rio de Janeiro, né, eu e minha esposa, eu tinha uma filha de 5 meses, que é a Ellen, alguns conhecem aqui, né, e eu vim para Minas Gerais, passei no concurso aqui em Minas Gerais, isso foi em 1990. Não precisa fazer as contas, não. Eu tinha 26 anos naquela época, tá? E aquilo peguei o carro e vim e me apresentei. Eu tinha feito academia em Belo Horizonte, fui designado para Itamaraty de Minas. Sei quem conhece Itamaraty de Minas? Ninguém conhece. É uma cidadezinha aqui perto de Cataguases. É uma cidadezinha, acho que tem 5 mil habitantes, eu acho, muito pequenininha mesmo. O prefeito pediu muito para o governador
e designaram um delegado, queria um delegado de polícia lá. E naquela época teve essa oportunidade, eu fui designado para ali. E eu vim muito assustado, né? Eu morava no Rio de Janeiro, né? Passei nesse concurso em Minas e deixei a minha esposa e minha filhinha, né? Recém-nascida lá, e vim assumir. Quando chego na cidade, né? A cidade eu acho que tinha uma, duas, eram 3 ruas assim, e algumas perpendiculares, uma cidade muito pequenininha. Eu fiquei meio perdidão, né? Mas aí eles falaram na academia, quando você chegar lá, se você for designado para uma cidade pequenininha, procura o prefeito, e aí ele vai ver, te ajudar na casa, alguma coisa, e foi o que eu fiz, procurei o prefeito, mas, né, desesperado, né? Aí ele me pegou, não, seja bem-vindo, pegou o carro, vou te mostrar a cidade, né? Deu 15 minutos, estou brincando. Eu estou brincando, tá filmando? Itamaraty é a maior bênção da minha vida. É verdade, eu tenho amigos até hoje lá. E o que aconteceu? Ele foi passando e eu comecei, né, eu já era crente, cristão, e foi uma bênção de Deus eu ter passado nesse concurso, 26 anos, passei com 25 anos no concurso, fiz academia, e aí eu comecei a orar a Deus dentro do carro, eu falei, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer aqui, né? Estou perdidão. Aí passou, irmãos, ele passou em frente, escrito assim, Igreja Batista, pequenininha, a igreja bonitinha, está lá até hoje, um templozinho, escrito, falei, tem igreja batista? Tem, e tem uns 50 membros dessa igreja, falei, glória a Deus, aí, a minha caminhada vai começar aqui, e realmente, irmãos, ele me arranjou um lugar para morar lá, uma pousada, depois aluguei a casa, trouxe a Lili, minha filha, e aquela igreja ali, no primeiro domingo eu já fui para aquela igreja e 50 irmãos, tem gente que tem contato comigo até hoje, é uma amizade, uma coisa, tudo que acontece lá na cidade com eles fazem contato, eles vêm aqui, eu vou lá. Então foi a primeira cidade. O que eu quero dizer com isso? Aquela igreja, aquelas pessoas me trouxeram o quê? Bênção. Aonde que eu consegui a bênção, irmãos? Foi onde? Foi na Câmara Municipal? Foi na delegacia? Foi na delegacia, já deu tristeza. Foi aonde? Foi na igreja. Eu cheguei na igreja e aquele amor, né? Aquela coisa. E a minha filha pequena, e aí passava de mão em mão, e todo mundo, né, cuidava e ajudava, e ali conseguiu uma pessoa para ajudar a gente em casa. Moral da história, a vida da gente iniciou, né? Eu casei em 88, né? Então em 90 vim para cá, então o início do meu casamento, né? Então eu tinha 2 anos de casado. E as coisas foram acontecendo. Por isso eu quero que o Espírito Santo vá operando, você vai vendo na sua vida aí sobre comunhão, sobre coinonia, sobre amizade, sobre igreja, né? E às vezes a igreja machuca também, né? E a igreja somos nós, né? São pessoas, né? Não é essas coisas físicas, né? Aí fomos ali, eu fui transferido para Belo Horizonte, certa vez, né? E chegamos em Belo Horizonte, cidade maior, cidade grande. Então já tinha a Melissa, minha segunda filha, e aí a Ellen estava 4 anos e meio, e a Melissa acabando de nascer, bebezinho, e a Lília trabalhava no Benj, ela tinha passado no concurso no Benj. Aí o que acontece, irmãos? Desespero, né? 2 crianças, os 2 trabalhando. Onde que fui ajudado, irmãos? Onde que foi ajudado? Foi na Câmara Municipal? Foi na delegacia? Onde foi? Na igreja. Fomos para a igreja e comecei a fazer amizade e tudo. Rapidinho arranjaram umas irmãs para trabalhar na minha casa lá, para ajudar. Arranjou uma moça para cuidar lá das meninas, uma babá, não sei o quê. E aquela coisa. E Deus abençoou. Então, comunhão, a igreja, foi importante. Aí o que aconteceu, né? A minha vida foi passando em Belo Horizonte e tudo. Em 99, eles me transferiram eu vou pular algumas cidades, né? Porque eu quero ver mais o grosso aqui para vocês entenderem. Em 99 eu vim para Juiz de Fora. Aí quando cheguei aqui em Juiz de Fora, tem um irmão que era da primeira igreja batista em Juiz de Fora, era o Pierre. Ele me visitou, ele soube que eu vim transferido para Juiz de Fora e me visitou. E me chamou. Irmãos, a primeira igreja foi uma bênção para a gente. As meninas já estavam maiores assim, e
lá tinha trabalho com criança, né? Tinha culto, aqui também tem trabalho com criança, tá? Porque hoje é quarta, não tem, mas domingo tinha de manhã, tinha trabalho de manhã, tinha trabalho de noite, e as meninas foram sendo educadas ali, né? Além da gente, né? Em casa, na igreja também, né? O culto infantil, aquelas coisas, e a gente também, arranjou pessoas para nos auxiliarem, no trabalho, né, com as meninas e tudo, colégios aqui, né, são vários, tem colégios evangélicos, né, na época a gente colocou elas no Granbury, e tinha uma assembleia no Granbury, toda semana tinha tipo um culto para os alunos, e lá a gente começou a trabalhar muito, a gente sempre trabalhou na obra de Deus. A Lília tocava, né, órgão, né, era piano na época, né, quando a gente veio para Minas, né, tinha piano na igreja, ela tocava. Então em Itamaraty mesmo, não tinha ninguém, tinha um piano parado lá, e ela começou a tocar, e não sabia tocar igual o nosso irmão ali, não, né, tocava poucos hinos, e aí era o repertório do culto, era limitado, né, a gente tinha que escolher os três hinos, semana que vem eram mais 3, mas na outra já eram os mesmos, repetia. E aí nós fomos trabalhando, ajudando, né, a palavra e tudo. Na primeira igreja, eu fui consagrado diácono, né, eu fui consagrado, sou diácono aqui também, né, aqui no Granbury, fui vice-presidente da igreja lá, em Belo Horizonte. Deus também me abençoou no discipulado lá, na PIB, e a gente fazia estudos bíblicos com as pessoas, e chegou a um ponto, foi uma bênção tão grande. A igreja hoje, nem sei quantos membros tem, se é 2.000, 5.000, mas era tão grande ali aquele trabalho discipulado, com várias pessoas estudando, que a gente programou de fazer um batismo único, né? Com todo mundo que estava fazendo, tinha terminado o discipulado, e fizemos 100 batismos no mesmo dia. Então, a bênção, Deus abençoou muito a gente ali naquela igreja. Eu falei só um adendo aqui sobre a dinâmica de Deus nas nossas vidas, porque eu tinha um sonho na minha vida desde da minha faculdade. Eu passei no curso de Direito, e eu entrei já, primeiro período, eu tinha um sonho de ser juiz de direito, né? Eu estou falando assim porque tem vários jovens aqui, né? Então, com certeza, Deus pode tocar no coração de vocês. E eu botava aquela coisa, juiz de direito, botava até meu nome, né? Juiz de direito, botava meu nome, Saed, Divan, aquela coisa. Passei os 5 anos naquele sonho, era um sonho da minha vida. Quando eu me formei, aí fui fazendo concurso, e não pode fazer direto para juiz, tem que ter um período. E eu passei para delegado de polícia, né, aqui em Minas. Passei no Rio, mas não me chamaram. Eu passei e vim. Mas eu continuei com esse sonho de juiz de direito. E ficava direto aquela coisa. Um dia, esse Pierre, que me chamou para vir para a igreja, da primeira igreja, me convidou, quando eu vim para Juiz de Fora, ele é pastor hoje, né? E ele pregou o seguinte: os sonhos da gente, eles devem ser dinâmicos. Nós não podemos ter sonhos estáticos. Pô, aquilo veio direto na minha cabeça. Tinha mais de 10 anos na minha vida que eu estava com aquela coisa, entendeu? Só pensava naquilo. E eu esquecia de ser o delegado. Já tinha passado num concurso. Então, os sonhos da gente, eles devem ser dinâmicos, não podem ser estáticos. Eu falei, meu Deus, não é a vontade de Deus eu ser isso, e eu tenho que ter outros sonhos na minha vida. E aí eu comecei a dar atenção à minha carreira, e aí eu tirou isso, né? Eu fiz uns 5 concursos para magistratura e não passei. E hoje agradeço a Deus que eu não passei. Eu vejo que a atividade que eu exerci tinha tudo a ver com a minha vida. Eu sempre fui feliz como delegado. Na delegacia, não tem um dia igual ao outro. Você está lá, daqui a pouco tem um assalto a banco, sai todo mundo igual doido com arma, não. Então, aquilo foi a coisa melhor da minha vida. E a gente tem que aprender. Então, a palavra que eu senti aqui é isso. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida que você está batendo muitos anos naquilo e só pensa naquilo, e tenta colocar diante de Deus, de repente, alguma coisa diferente, alguma coisa dinâmica, né? Alguma mudança. Em razão dessa comunhão
que a gente teve, que foi muito grande na primeira igreja, nós tivemos alguns casais de amigos, que a gente tem um grupo de comunhão, que a gente se reúne até hoje, irmãos. Tenho amizades desses casais há 25 anos. E a gente, até essa semana mesmo, vai ter um grupo de comunhão lá em casa, e eles vão. São 3 ou 4 casais, entendeu? E aí a gente viu os filhos crescerem, os filhos gostam pra caramba, respeitam a gente como pai, como mãe, e os filhos são amigos, né, entre si, os meus filhos com os dos outros. Então, você vê a importância dessa comunhão, e ao longo desses anos, né, a gente teve vários momentos de enfermidade desses casais, momentos de perda de pai e de mãe, né? Eu mesmo perdi meu pai e minha mãe, a Lília perdeu o pai e a mãe dela, e esse grupo sempre foi além da igreja, né? Os pastores, os amigos, né, que a gente tem, e esse grupo sempre foi o grupo que, sabe, quando você olha para a pessoa, você até começa a chorar, né? No enterro, diz que você não tem que ficar falando nada não, né? É só a presença, né? Então, são pessoas que só de você chegar, você sentir, não precisa falar nada, né? Te dá um abraço e você sente, né, aquela coisa de Deus, aquela comunhão. Então, você vê a importância da igreja, a importância da comunhão, a importância de ser agradável. A gente tem que aprender a ser agradável, sabe, irmãos? Às vezes a gente tem um jeito de ser, né? E assim, com devido respeito de todo mundo, mas a gente tem às vezes um jeito de ser que vem da família da gente, sabe aquela coisa, às vezes é criado por um pai ou uma mãe muito mais fechado, ou esse pai também foi criado, eu vi muito isso na polícia, na delegacia, às vezes a gente via situações de agressão, de tantas coisas ruins, mas eu nunca tive um olhar negativo contra esses autores assim, não. Eu sempre tentava ver, tentar enxergar a alma da pessoa, e eu sempre via que essas pessoas que têm isso foram maltratadas também têm uma origem, às vezes, numa personalidade diferente em casa, e não precisa ser ao extremo, né? Falei coisas de extremo aqui, de violência, mas às vezes até o seu modo de ser, um pai mais fechado, que às vezes te amava muito, mas não demonstrava esse amor, ou uma mãe mais fechada, que quando ocorre um problema, se fecha, se silencia. Então a gente, na nossa vida, a gente tende a ser assim também, na igreja, no trabalho, no estudo, onde é que a gente está se relacionando? Aí você vê, algumas pessoas são mais extrovertidas, né? Outras pessoas são mais tímidas, outras pessoas são maravilhosas por dentro, mas às vezes tem uma cara mais fechada. Não tem gente que é assim? Você chega assim, você fica com medo de chegar. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a ser um pouco mais leve nisso, sabe? Porque a gente perde oportunidade de conhecer pessoas, de demonstrar amor, de demonstrar o poder de Deus na sua vida. Hoje, nas empresas, eu falo isso porque eu tenho muito amigo empresário, se tiver, tipo, 2 engenheiros. Você é engenheiro? Qual é a sua profissão? Está estudando? Amém. Então, Deus te abençoe, né? Como estudante e na profissão. Então, o que acontece? Hoje eu vejo assim, você tem cara de engenheiro, por isso que eu vejo, eu vou dar um exemplo, 2 engenheiros, né? Aí um muito capaz, muito cara, em termos de conhecimento, ele é o 01, tá? E tem um outro, que é um pouco inferior a esse 01, mas ele tem uma inteligência emocional muito grande. Ele, quando entra na empresa, no trabalho, aquele muito bom, é carrancudo, é fechado. Você dá um trabalho para o carrancudo, ele rebenta a boca do balão. Mas o outro, ele entra, todo mundo fica feliz. Quando ele entra, quando ele bota o pé ali naquela empresa, todo mundo se sente bem, sente paz, sente alegria. Esse cara aqui, que é menos competente do que o outro, são o que as empresas estão querendo. Entendeu? Hoje a gente tem que lutar, pensar muito na nossa inteligência emocional. No nosso relacionamento, a gente não está, como é que se diz, investindo nisso, né? Em termos até de terapia, de busca da palavra, né, do amor de Deus. Se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vê tanta coisa, né, boa, tanta... A irmã, no primeiro louvor, senti a presença de Deus, então estou tranquilo,
meia dúzia de pessoas, e o Espírito Santo operando, a gente sente paz, né? E às vezes chega uma pessoa que se acha, bam, quer ir cantando em pancadaria, e você não sente aquela presença de Deus. Então, o que acontece? A inteligência emocional na nossa vida é muito importante, né? Eu falo sempre da Larissa quando eu prego, porque eu penso nela lá na Unimed, eu oro muito para Deus te proteger lá. A instituição, irmãos, é muito pesada, né? Estava conversando com o Eric, tudo quanto é instituição, ela tem o quê? Ela tem pessoas que estão sempre... tem gente que não sabe subir sozinha na instituição, no local de trabalho. Vocês já repararam isso? Que para subir ela quer pisar no outro? A vida é assim, entendeu? E onde que a gente vai conseguir vencer isso? Com inteligência emocional, com comunhão com pessoas, sendo agradável, pedindo o amor de Deus na nossa vida, demonstrando esse amor. Não adianta eu falar desse amor se eu não demonstro esse amor, né? Eu vejo ela, para mim é um exemplo, traz o menino lá, o Tiago. O Tiago chegou, aprendeu a tocar violão aqui na igreja, irmãos, com a Esther, não foi? Hoje está ministrando aqui na frente, parece que toca há 10 anos, tem pouco tempo que aprendeu. Então, como que é a importância da comunhão dos irmãos, a importância da igreja, a importância da amizade, a importância do teu relacionamento, isso tudo na vida é importante. E eu dei alguns exemplos da minha vida aqui, porque foi importante na minha vida e ainda é até hoje. Importante na minha vida isso, né? Às vezes eu fico querendo, vou acabar com esse grupo de comunhão, toda semana, né, na casa de um, mas não dá, cara, não dá pra você, porque você sente falta. Às vezes, vamos ficar 2 semanas sem ter. Aí depois a gente está lá e ora um pelo outro, e fala, dá uma palavra boa, você já sabe a personalidade de cada um, né? Você já sabe. Então, aquele ali é mais brigão, aquele ali é mais tranquilo. Então, você já vai, né? Mas você vê que o amor entre todos ele é muito grande, né? Então, a igreja é importante. Muitas das vezes a gente aceita, né, Jesus na igreja, né? Quantas pessoas aceitaram Jesus dentro de uma igreja, no apelo? Outros não, né? Foi em outra situação. Mas a igreja é importante, né? Eu fui num apelo me convidaram para uma igreja batista e fizeram o apelo, eu aceitei Jesus. Então a igreja é importante nisso, né? E a gente começa a nossa caminhada, como eu falei, dentro da igreja, na escola bíblica, cultos nos lares, né? A gente vai se conhecendo. Irmãos, há pouco tempo aqui tinha um irmão que estava trabalhando numa empresa, olha como é que a igreja é importante, e ele não estava gostando dessa empresa. E aí ele falou, tinha um outro irmão que tinha uma filha que era gerente de uma empresa. Aí ele foi e pediu para o irmão, será que a tua filha não dá oportunidade? Ele foi lá, pediu, trabalhou vários anos na empresa. Então a igreja, até nisso a igreja é importante, essa comunhão. Abre portas, a amizade abre portas. Pessoas boas abrem portas para a vida da gente. Você demonstrar amor, você ser uma pessoa amorosa e demonstrar o amor de Deus, o Espírito Santo vai operar na tua vida. Pessoas vão sentir a presença de Deus através de você. Abre porta até de emprego, né? Oportunidade de emprego, assistência social, que eu lembrei. Quantas vezes a igreja aqui mesmo tem uma assistência social grande, quantas igrejas não têm assistência social? Lá na primeira igreja, às vezes tinha alguns amigos mais íntimos, né? Que às vezes um amigo ficava às vezes desempregado, naquela coisa aí, tipo 10 pessoas, né? 10 amigos, aí os outros 9, vamos juntar esse mês, vamos juntar um dinheiro e vamos dar. São coisas simples que eu estou falando assim para vocês, mas assim, é o carinho, é o amor, né? Da gente estar ajudando a pessoa que está na dificuldade. Você é casada? Não? Então, o que acontece? A igreja é importante ter para arranjar namorado, irmão. Por isso que eu perguntei primeiro, para não dar gafe. Mas o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, né, vim do mundo, eu tinha 20 anos de idade, né, namorando um montão de menina, aquela zoada de 20 anos de idade, né? Aceitei Jesus, né? Aquele dia, fui à frente, aí veio o conselheiro, aí eles dividiram, né, o conselheiro, aí lembro do nome do meu conselheiro até hoje, Siddhartha, nem sei se ele está vivo. Aí me levou para uma sala lá embaixo. Ô Saed, deixa eu te falar um negócio.
você tem quantos anos? Eu falei, 20 anos. Eu falei, você tem uma namorada filha? Eu falei, não, eu falei, tem uma não, ela é doideira, não. Eu falei, então deixa eu te falar, eu te dou um primeiro conselho da sua vida. Olha, cara, ora a Deus para te dar uma esposa crente. Eu falei, meu Deus do céu, cheguei agora na igreja, aceitei Jesus, o cara está mandando eu casar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ora a Deus para arranjar uma esposa crente. Eu fui para casa, né? Fiquei feliz, né, com a conversão e tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. Ora a Deus para arranjar uma esposa crente. Eu falei, beleza. Comecei a orar a Deus. Falei, mas eu, muito esperto, né? Vindo do mundo assim, falei, não vou dar mole, não vou escolher uma menina, vou orar a Deus, né? Vou ver a mais bonita na igreja e vou investir, ver se é aquela que Deus quer. E Deus me abençoou. Então, você vê, a igreja é importante até para você arranjar um relacionamento. Estou casado até hoje. Então, a igreja é importante também nisso, né? Para a gente conhecer pessoas, né? A gente se relacionar, para a gente ajudar uns aos outros. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão uns com os outros, né? A partir do momento que eu estou aprendendo a amar, né? Deus está se revelando com amor, eu vou sendo amoroso e vou tendo comunhão, né, com Deus, Deus vai fazendo que a gente aprenda a nos relacionar uns com os outros, né? Então a gente começa a ter amigos de longa data, a gente começa a ter relacionamento, a gente começa a ter uma amizade maior. Só estou falando coisa boa, tá, irmãos? As coisas ruins, vocês têm discernimento de Deus, né? Aí você vai ver que tem gente que, né, tem que ser prudente, mas estou falando do lado bom. Então, eu queria que a gente fizesse agora uma dinâmica assim, aqui. Eu vou ler para vocês e vocês vão fazer aí. O amor em uma escala de 1 a 10, tá? O amor numa escala de 1 a 10. Suponhamos numa escala de 1 a 10 que você vai pensar o nível que você tem de amor, tá? Na escala de 1 a 10, com seus pais, sua família, com filhos, quem tiver, né? Com seus familiares, né? E com seus amigos que você ama, né? Que você tem mais relacionamento. Aí você bota aí uma nota aí para você aí. O que você acha? Como que eu estou sendo... É tua mãe? Eu estou sendo boa filha? Né? De 1 a 10, como é que eu estou com a minha mãe em termos de... Porque tem fase também, né? Nessa fase, como é que eu estou? Qual é o meu nível? Isso é pessoal, tá, né? Ninguém vai falar nada não, tá? Então, com seus amigos... Qual de 1 a 10? Com seus familiares, né? Quem tem pai e mãe vivo ainda, né? Que é mais idoso, mas, né? De 1 a 10, como é que está com a sua família? Como é que está esse relacionamento em termos de amor, de 1 a 10? Aí agora a gente vai ler, eu vou fazer outra pergunta rapidinho, mas a gente vai ler primeiro Mateus 5, 43 a 48. Agora que vai pegar, né, irmãos? Eu falei só coisa boa, né? Agora que vai entrar o que Deus vai falar mais forte. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Então, irmãos, tudo que eu falei aqui é muito fácil, né? Com o seu familiar, com a vovó lá em Pedra Azul, né? Aquele amor, aí tudo com seus amigos, com a sua mãe, né? Com algumas pessoas mais chegadas. É mais fácil, não é, amar essas pessoas? Vocês deram as suas notas aí, né? Talvez alguém dê alguma notinha baixa, pô, estou mal, não estou sendo meio negligente, mas tem uma nota, né? Existe uma nota com essas pessoas que vocês amam. Agora a gente vai fazer uma outra suposição. Suponhamos que Deus capacite vocês a amar seu arqui-inimigo, como Jesus mandou em Mateus.
Pensa aí uma pessoa que está te prejudicando, ou que você tem uma bronca dela. Não é para falar, não, irmão, pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar. Eu sou delegado, mas eu não vou ficar fazendo inquérito aqui, não. Pode ficar tranquilo. Se eu perguntar, o cara fala, mas estou brincando. Mas pensa na pessoa que às vezes te ofendeu há vários anos, não foi uma boa pessoa, um familiar, ou um amigo, ou alguém do trabalho, ou alguém que de repente te prejudicou, ou que você tem uma mágoa. Às vezes você tem até um amor por detrás disso tudo, mas você tem uma mágoa dessa pessoa. Pensa nessa pessoa aí, todo mundo aí que tem. Aí dá uma nota de 1 a 10 também. Todo mundo teve uma pessoa que pensou? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém pensou em ninguém. Tem gente que é bem resolvido, não tem ninguém que nunca prejudicou. Hã? Ninguém? Todo mundo teve? Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Aí você deu a nota para o segundo, do amor que você tem por esse, entre aspas, arqui-inimigo, né? Um inimigo, como está na palavra. A nota do seu inimigo que você ama, ela foi maior ou menor do que a dos familiares e dos amigos, a primeira suposição? Hã? Menor? Foi menor? Muito menor ou perto? Um pouco menor? Foi perto? Então, o que acontece? Vocês viram o que a palavra de Deus está mandando a gente fazer? É difícil, né, irmão? Tem gente que não está desenganado, não tem? Não vamos ser hipócritas, não tem? Tem gente que eu tive ao longo da minha carreira, pessoas que me perseguiram, entendeu? Pessoas, autoridades públicas que me perseguiram, entendeu? De graça, entendeu? Tipo assim, tirando da graça, tipo, você fala, meu Deus, eu não aguento mais esse cara, não, dá vontade de fazer uma loucura. Tem pessoas que te tiram da graça de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Amar quem a gente está ali do teu lado, quem te trata bem, né? Às vezes até um pai e uma mãe que está tratando bem, que às vezes tem pai e mãe que trata mal, que aí você também tem um problema. Mas amar essas pessoas agradáveis, e seus amigos e pessoas que estão ali, que você sente amor, te pagam, te retribuem com amor também, é fácil. Amar o inimigo como Jesus aqui mandou, em Mateus, é muito difícil. Mas o que Deus tem falado para a gente, né, na nossa vida? Se você não conseguir ter um grau de amor com essas pessoas, perdoando, né, deixando aquelas mágoas para trás, né? Eu falo assim, quando eu falo de perdão, às vezes não é para você ter relacionamento com a pessoa, não, tá? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou perdoar, não é isso. Às vezes teve um relacionamento abusivo, uma coisa assim. Então não é para você ter relacionamento, mas o perdão, a primeira pessoa que ganha no perdão é quem está perdoando, porque ela está tirando da mochila dela aquela pedra que é aquela pessoa, aquela situação, aqueles momentos, aquelas mágoas. Então a gente tem que aprender, e esse é o objetivo aqui dessa noite, e nós vamos orar por isso, de colocar todos esses momentos difíceis, essas pessoas que a gente entende que nos prejudicaram, ou que estão nos prejudicando, diante de Deus, para a gente conseguir se libertar delas. Irmãos, quem odeia sofre muito mais do que quem é odiado. Quem é odiado, às vezes, nem sabe que você está com tanta mágoa dele. O cara, às vezes, até pensa, tem a bronca dela lá por causa disso, tem a bronca dele por causa disso, mas quem odeia ou sente esse sentimento ruim, ou não consegue se liberar esse perdão, não consegue colocar esse amor, né, que Deus pede pela palavra dele para essa pessoa, ele sofre muito mais. E infelizmente, isso que é o pior de tudo, várias bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, às vezes são bloqueadas, porque o inimigo ele opera nessas situações, né? Às vezes a gente tem uma mágoa, uma situação de tantos anos, de tanta coisa, que Deus já falou para você, perdoa isso, esquece isso, larga isso, e deixa essa pessoa para lá, viver a vida dela, e a gente vai continuar com aquilo,
e essas mágoas, essas situações, fazem com que até algumas bênçãos, algumas situações nas nossas vidas que a gente podia ser mais leve em relação a tudo, a gente está perdendo tempo com isso. Isso, irmãos, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Eu poderia dar aqui inúmeros versículos, eu até botei vários versículos aqui para a gente ler sobre isso, mas não vai dar tempo. Então, eu gostaria que você avaliasse, né, a sua vida sobre o aspecto do amor cristão. Até botei aqui, se você puder amar seu inimigo. Olha que pesado, irmãos. Se você puder amar seu inimigo no nível 10, sua capacidade de amar outras pessoas aumentará. Se você puder amar no nível 10, todas as outras pessoas que têm recebido seu amor receberão uma dimensão desse seu amor ainda maior. E imagina eu conseguir amar meu inimigo no nível 10, eu já perdoei, não tenho mais nada que aquela pessoa. As pessoas que estão mais próximas, elas vão ganhar muito mais amor de mim, né? Porque aí todas as pessoas que têm recebido seu amor receberão uma dimensão desse amor ainda maior, seus filhos, né, seus amigos, do que você jamais foi capaz de lhes dar. Então a palavra diz: avalie sua vida de amor cristão. Aí tem algumas coisinhas aqui, eu esqueci de trazer o título do livro, mas é um livro que fala sobre a dependência de Deus. Aí ele fala algumas situações que a gente deve amar. A gente deve amar nossa família, amar aqueles que me amaram primeiro, né? Igual quando o pai e mãe, quem que ama primeiro, né? O pai e a mãe que ama primeiro o filho, né? Depois o filho vai começar a amar as pessoas que eu sei que me amarão também. Tudo isso é fácil, né? Amar as pessoas. Deus tem me ajudado a amar aquelas pessoas ao meu redor que não são amigáveis, que são irritadiças. Não tem gente que às vezes no trabalho, ou no estudo, ou um relacionamento, ou uma ex-esposa, ou um ex-marido, ou um ex alguma coisa, ou um ex-amigo, pessoas irritadiças, e Deus tem me ajudado a amar essas pessoas. Deus me ensinou a amar aquelas pessoas da minha comunidade, que são totalmente diferentes de mim e que não são amáveis. Olha como é que é pesado, irmãos. Deus me ensinou a mostrar amor por pessoas que vivem abertamente em pecado. Às vezes a gente vê, a gente tem a mania de julgar os outros, né? E nitidamente algumas pessoas a gente vê, que está numa situação de erro, e Deus tem te dado esse amor para você amar por essas pessoas. Deus tem te dado a graça de amar os seus inimigos. Não vamos botar assim inimigo, porque às vezes vocês pensarem em alguma pessoa que só magoou, que você tem algum ressentimento, às vezes você não considera um inimigo, mas é uma pessoa que você tem um ressentimento, Deus tem te dado essa graça. Então a palavra de Deus, ela, de Gênesis, Apocalipse, ela fala desse amor, irmãos, que Deus, Ele deu o Filho dele por nós. O amor maior de Deus foi esse, Ele deu o Filho dele por nós. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, então Jesus sofreu na cruz, e esse amor foi um amor maior. A gente vê, tem um menininho ali, e a gente vê o amor de pai, de mãe para filho, é muito grande, e Deus deu o Filho dele, por nós. Então o amor de Deus foi excepcional. Tudo que a nossa igreja faz, tudo que a gente faz aqui, o irmão tem o dom ali de tocar, a irmã tem o dom de ministrar, não sei se toca, ou alguns estão na recepção, ou o irmão está no discipulado, ou o irmão limpa o banco da igreja, ou vem aqui o irmão e prega, o irmão está lá no data show, tá? Tudo que a gente faz aqui, irmãos, é para o reino de Deus. E tudo que você está fazendo para o reino de Deus, eu já dei alguns exemplos da minha caminhada, Deus vai fazer por você. A gente tem uma mania assim, muito no mundo secular, é aquela coisa da base da troca, não é? Eu quero você fazer para mim, mas eu vou fazer para você, mas eu quero que você faça. E com Deus não é isso. A gente faz de coração as coisas
para os outros, para a obra de Deus, e Deus naturalmente dá as coisas para a gente. É uma coisa assim, divina, é uma coisa divina. E mesmo que Deus não dê, você passa com Deus com paz. Isso é uma coisa que, certa feita, a gente teve um pastor aqui, que ele teve câncer, ele ficou muito doente, e ele continuou pregando. E aí ele falou: irmãos, eu tenho orado para ser curado, mas se eu não for curado, né, eu vou passar essa doença com Deus. Se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus, por causa dessa doença. Agora, se eu não morrer, eu vou estar vivendo a glória de Deus aqui na terra. Então, de qualquer jeito, ele tinha consciência e a paz, estava passando aquele problema difícil. Irmãos, cada um aqui tem um problema, né? Se eu der a oportunidade para ela, vai falar: o que está te afligindo hoje? Vai botar lá: o que está te afligindo hoje, Larissa? Eric, o que está te afligindo? Todos nós temos um problema, todos nós temos problema. Pode ser alguns momentos na nossa vida que a gente tem menos problemas, mas as tempestades nas nossas vidas, elas são inevitáveis. Não tem jeito não, irmão, não tem jeito, elas são inevitáveis. Mas as tempestades, elas são transitórias, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então, eu já tive um momento, falei: meu Deus, eu não aguento mais passar por isso. Hoje eu olho para trás, passou. Então, as tempestades, elas são inevitáveis, mas elas são temporárias. Mas as tempestades, irmãos, elas são pedagógicas. A gente tem que aprender, se tiver na luta maior aí alguém, o que eu tenho que aprender com isso? Será que você teve que aprender com isso, vir aqui hoje para ouvir essa palavra? De repente liberar um perdão, ou de repente aprender a amar mais os outros, de repente, eu não sei, o Espírito Santo está falando. Eu não estou falando, eu não posso falar direcionado para ninguém, porque eu conheço superficialmente as pessoas, né? A gente é amigo, eu sou amigo do Lúcio, sim, mas a gente se vê mais aos domingos aqui, né? A gente não tem aquele relacionamento tão mais íntimo. Então, eu não sei o que eu estou falando, e é o Espírito Santo que vai tocar no seu coração em relação a isso. Então, o que acontece? A gente tem que colocar as nossas vidas diante de Deus, e mesmo que as coisas não aconteçam como a gente quer, ou a gente não consiga uma libertação em relação àquilo, mas se você estiver diante da presença de Deus, você vai passar aquilo com paz. Irmãos, meu pai tinha 83 anos, ele foi em abril do ano que ele morreu. Ele tinha 83 anos, ele estava bem. E aí ele ia fazer 84 anos em novembro. E aí, em abril, ele chegou para mim e falou: rapaz, eu não quero saber mais nada de dinheiro, eu não quero saber de dinheiro. Eu cheguei à conclusão que é tudo bobagem, bens, dinheiro. A conclusão dele, vai vendo que sabe o que eu quero de Deus? Eu quero saúde. Falei: pô, mas você está bem, rapaz? Ele estava bem, ele estava falando direitinho, tranquilo. Será que eu chego a 84? Falei: para de falar bobagem, rapaz. Teu pai falando isso contigo, né? Claro que você vai chegar em 84 anos, você está bem, rapaz. Eu só peço saúde. Irmãos, no mês seguinte ele faleceu, deu um AVC e morreu, e estava bem. Então, o que acontece na vida da gente? As situações que a gente está passando, ou desemprego, ou um momento difícil, estou falando só de tempestade, né? Uma enfermidade, ou uma separação, ou uma pessoa que te ofendeu, ou um chefe que está perseguindo, ou às vezes alguma situação com filho, sei lá, enfim, um amigo, tantas coisas na vida, né? Dinheiro, falta de dinheiro, isso tudo é relevante. Todos nós passamos em algum momento da vida, né? Todos nós passamos, igual eu falei, as tempestades elas ocorrem, né? Mas o que acontece? Isso aqui toca para parar de comer, 21 horas, todo dia toca, para não comer mais. Mas o que acontece? A gente, tendo a graça de Deus, o amor de Deus, buscando a palavra de Deus, vindo na igreja, orando, né? Nós oramos aqui no início do culto, a gente ora em casa, ora aqui coletivamente, ora
marido e mulher em casa, né? A gente orando, colocando de Deus, orando, lendo a Bíblia, vendo algum versículo, vendo uma pregação no YouTube, vendo na igreja. Tudo isso vai fazer com que você vai crescendo, né, espiritualmente, e a tua comunhão com Deus vai crescendo, e aí a comunhão com os outros vai crescendo, e você vai conseguir ter comunhão até com seus inimigos. Não comunhão, mas você vai ter amor com eles, e Deus vai operar na sua vida. Amém, irmãos? Falei demais, né? Falando já demais. Mas vamos levantar, vou pedir para os irmãos do louvor virem aqui à frente, e a gente vai tocar mais um louvor. Pode ser bem baixinho, não precisa ser muito alto não. E eu vou pedir para vocês, individualmente, orarem, né, com os olhos fechados. Se puder, nesse momento, a gente fechar os nossos olhos, e diante desse louvor, a gente colocar diante de Deus o que o Espírito Santo tocou no seu coração e o que você gostaria de colocar para Deus abençoar aqui agora. Aí você vai estar em oração durante esse louvor. Fechemos os nossos olhos, cantemos.